Estudantes, bom dia, boa tarde. Bom, essa semana nós vamos iniciar, o PET 2. Essas são as atividades referentes à semana 1. Grande parte das atividades desse PET, volume 2, de ciências, ele está relacionada ao consumo de água, ao ciclo da água, à poluição da água. Então, vocês vão ver que as matérias elas têm uma conexão entre si. Mais para o finalzinho a gente já parte para o corpo humano, vamos ver o sistema digestivo, mas agora, nessas 3 próximas semanas, a gente vai identificar, e conseguir falar melhor sobre o ciclo da água, sobre a poluição, sobre o consumo consciente. Então, vamos começar. Bom, as habilidades é aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água. Para explicar o ciclo hidrológico, vocês vão ver que eles estão relacionados entre si. E os conteúdos relacionados, Mudanças do estado físico da água, questão da água potável, conservação da água, isso tudo vai estar relacionado nessas próximas semanas. Bom, vou ler o texto, depois eu vou explicar melhor sobre o ciclo da água, mostrando cada etapa bonitinha para a gente conseguir nomear e identificar cada uma delas, tá? Temos o ciclo hidrológico e os estados físicos da água. Caro estudante, nessa semana vamos aprender um pouco mais sobre os estados físicos da água. Em nosso planeta, a quantidade de água encontrada na superfície é maior do que a da Terra, sendo encontrada principalmente nas geleiras, nos oceanos, rios e mares. Porém, dessa quantidade, uma pequena parcela é própria para o nosso consumo, ou seja, a água potável. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, além de links que facilitarão sua descoberta. Bom aprendizado! Eu vou dar essa explicação melhor, mas quem quiser acessar os links que estão disponíveis aqui no PET também fica à vontade. Apresentação. Sabemos que a água tem uma grande importância no nosso cotidiano. Por meio das usinas hidrelétricas, a água movimenta as turbinas para a geração de energia que hoje tornou-se essencial para a vida social. Desfrutamos conforto em nossa sociedade quando cozinhamos, quando aquecemos a água para o cozimento dos alimentos, por exemplo. Além disso, com a chuva que cai e molha a terra, precipitação, a água entra no solo, infiltração, e forma os lençóis freáticos. As fontes, os rios e lagos que vão em direção ao mar. Durante seu percurso, os animais bebem a água dos rios e lagos e as raízes das plantas absorvem a água do solo. Sendo assim, a água se torna fundamental para a agricultura e pecuária, ou seja, para o nosso sustento. O sol é importante para o ciclo da água, pois por meio do calor, a água presente nos rios, mares e lagos evapora. Ele também é responsável pela evaporação da água presente dentro das plantas e animais, transpiração. Esse vapor vai subindo e esfria. Quando chega na atmosfera, condensação. Nela, ele se transforma em gotas de água que ficam suspensas no ar, formando as nuvens. E, novamente, o ciclo é reiniciado com a chuva. Sempre será a mesma água que cairá na terra, irá evaporar, subir para a atmosfera e cair novamente em forma de chuva. É um ciclo que se repete sem cessar, sem começo e sem fim. Sem a água em forma líquida, os seres vivos morreriam e o nosso planeta seria um enorme deserto desabitado. Então, aqui eu coloquei um GIF que vai mostrar o ciclo da água em cada etapa. Eu vou deixar o GIF acontecer primeiro, vou ler o texto e depois eu vou identificar cada etapa para vocês, tá? O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes,
superfície, solo, rocha e na atmosfera. Então, a gente vê aí, o Sol aquece a água, esse é o processo de evaporação. Essa água condensa, vira chuva, que no caso é a precipitação. Essa água cai e acontece a infiltração, que vai para o solo e parte dessa água vai para os rios e mares. Então é isso, né? Ele se inicia no Sol, evaporando a água. Essa água sobe para a atmosfera, condensa, vira nuvem, e aí essa água precipita em forma de chuva, né? E essa parte dessa água vai para os mares e rios e parte dessa água vai para o solo, né? Lembrando que a água que evapora nem sempre é só dos rios, é também da nossa transpiração dos animais, da transpiração das folhas, das árvores, né? Então, essa água toda sobe para a atmosfera, condensa, vira nuvem, chove e essa precipitação vira aí, né, água para ser absorvida pela terra e virar rio e mar. Então, eu coloquei aqui por etapas, tá? Então, a primeira parte aí é quando o calor do sol e o vento transformam a água de rios e oceanos em vapor, né? Acontece aí o processo de evaporação dessa água. A água eliminada pela respiração e transpiração dos animais e plantas também evapora, como eu já tinha citado. O vapor da água sobe. Lá no alto é mais frio e o vapor se transforma em partículas de gelo formando nuvens, né? Então, essa água vai condensar lá em cima e vai virar nuvem. As nuvens se deslocam pelo vento, se unem e a chuva cai de volta na terra. E aí, a última parte é que parte dessa água, né, da chuva, ela acontece infiltração do solo, ela cai e parte dela é absorvida pelo solo, e a outra parte vai para os rios e oceanos. E esse ciclo, né, ele vai iniciando sempre, né? Ele não tem fim, né? Essa mesma água que cai em forma de chuva é a mesma água que vai subir depois, né, através da evaporação e vai se condensar lá em cima, virar chuva de novo e assim sucessivamente. Fatores que podem influenciar a quantidade de chuva, né? A gente viu aí que como o ciclo da água ele é um ciclo interminável, em algumas regiões, por exemplo, pode chover mais. Então, esse ciclo lá acontece de uma forma mais rápida ou evapora mais quantidade de água das plantas, evapora maior quantidade de água dos rios, e aí a quantidade de chuva nesses lugares, consequentemente, é maior. Então, uma das coisas que podem influenciar o ciclo aí, né, dessas chuvas e a quantidade de chuvas é a vegetação, né? Porque grande parte da água que evapora dessas plantas, nessa transpiração das árvores, ela volta em forma de chuva. Então, geralmente, regiões de mata atlântica, regiões que tem muita mata, costuma chover mais porque o ciclo da água nesses lugares ele é maior, né? Porque essa transpiração acontece de forma mais efetiva, né, lá. E a presença de água também nos rios, nos lagos e oceanos, né? Acontece maior parte da evaporação de água formando mais nuvens. Então, geralmente, regiões que têm rios, regiões que têm praia, mar, não é regra, tá? Mas geralmente essas regiões chovem mais, ou essas regiões trazem essas frentes, né? Assim, esses ventos, e aí acaba formando nuvens de chuva. Então, não é sempre, mas é mais provável que nessas regiões a quantidade de chuva seja um pouco maior por conta desses fatores. E aí tem uma parte que fala que as águas, né, parte da água da chuva é infiltrada, né? Ela acontece infiltração e aí essa água da chuva vai para o solo. Então aí, ó, as águas subterrâneas referem-se a toda a quantidade de água presente abaixo da superfície terrestre. Então, olha aí, toda a água que é absorvida pelo solo vai ser absorvida dessa forma aí que vocês estão vendo nas imagens. Ou elas vão formar lençóis freáticos, né? Ou elas vão formar aí, por exemplo, essas formações rochosas debaixo do solo que guardam a água subterrânea. Então, aqui, ó, os poços artesianos são, né, uma fonte de água para muitos lugares que não têm abastecimento. E eles são abastecidos com o quê?
com essa água da chuva que foi se acumulando lá no lençol freático. Então, foi acontecendo chuva e esse lençol abaixo do solo foi sendo formado. E aí, algumas regiões do país que não têm acesso à água potável, como a gente tem da Copasa aqui, por exemplo, as pessoas furam esses poços e conseguem retirar a água que está lá no fundo do solo, tá vendo? Aí eu coloquei só um exemplo para vocês conseguirem visualizar. Tem uma prática, ela não está no PET, mas como a aula do PET dessa semana é muito pequenininha, as atividades são só 2 atividades, eu aconselho a vocês que façam essa experiência em casa, ela é muito legal. Vocês vão conseguir observar como que acontece, como que é o modelo, né, desse ciclo da água na natureza. Então, vocês vão precisar de quê? De uma vasilha de plástico transparente ou uma vasilha de vidro de um tamanho médio. Uma vasilha de plástico transparente ou de vidro de tamanho pequeno. Água, 2 copos cheios e plástico filme, aquele que a gente coloca para proteger alimentos na geladeira, né? Corante alimentício, pedrinhas ou objetos pequenos para dar peso dentro, lá que vocês vão ver. E tem que fazer esse experimento onde tem a luz do sol, porque é ele que vai ser o grande agente, né, do ciclo da água aí. Ele que vai provocar a evaporação da água. O próximo passo é o vídeo. Eu vou deixar o vídeo disponível aqui, vocês vão acompanhar como é o experimento. E depois desse vídeo é a correção das atividades do PET, tá bom? Então, agora nós vamos para a correção das atividades. Então, primeira coisa, com base no que você aprendeu e leu no texto acima e observando a figura abaixo, faça um pequeno relato sobre o ciclo da água. Então, vocês vão falar com as suas palavras, explicando o que você entendeu, né? Aí tem números. Vocês estão vendo aí 1, 2, 3 e 4. Eles estão numerando. Vocês podem explicar do jeito que eu expliquei no vídeo, né? Que acontece evaporação, essa água condensa lá em cima, vira nuvem, depois essa nuvem enche, né, de gotículas de água lá através da condensação. Acontece a precipitação. Elas também formam neve e gelo em algumas situações de baixas temperaturas. Essa água precipita, vira chuva no nosso caso aqui, ou neve em outros países mais geladinhos, né, mais frios. Essa água cai no solo, parte dela infiltra, parte para um lençol freático e outra parte vai para o oceano
e começa o ciclo todo novamente. Vocês vão explicar isso com as palavras de vocês. Pode parar o vídeo, observar a imagem, voltem o vídeo se for necessário, para que vocês consigam entender, tá bom? E a número 2, que vai perguntar questões sobre o ciclo da água e vocês vão completar com o nome que está faltando, né? O processo de água vinda da atmosfera na forma de chuva, granizo, neblina, neve, orvalho, né? Precipitação. A gente viu que ela acontece em forma de chuva, né? A gente chama isso de precipitação. Mudança onde a água em estado líquido passa para o estado gasoso. Então, é como se você colocasse um copo de água aqui no sol e ele evaporasse. Esse processo, ele chama evaporação, né? E 3, processo inverso à evaporação, ou seja, do estado gasoso para o líquido. É a condensação, né? Essa água vai se juntar novamente e vai se transformar em estado líquido de novo. Então, é a condensação, tá bom? E é isso, então é isso, meus amores. Até a próxima aula, tá? A próxima aula vai ser também bastante interessante. Aguardo vocês, viu? Um abraço. Tchauzinho.